Acho que vai dar para falar, né? Só vocês vão reparar muito assim, então, se falhar, né, mas eu creio que nós vamos falando devagar e vamos conversando e as coisas de Deus e vamos ser abençoados, né? Nós agradecemos a Deus pelos cultos, já conversei com o Pedro, teve bom, e com Cristo no barco sempre vai estar bom, né? Sempre vai estar tudo bem. O apóstolo São Paulo disse o seguinte: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Isso está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Vamos assentar. Às vezes nós temos uma mensagem há muito tempo, né? E tem tempo que a gente começa a ler e fica cismado que ela é tão nova, né? Tão recente. O William Branham diz o seguinte: ele diz, sempre é num indivíduo e nunca num grupo. Vou repetir. Sempre é num indivíduo e nunca num grupo. Ele está dizendo que Deus nunca trata com grupo. Deus nunca trata com denominação. Deus sempre trata com o indivíduo, particularmente. Os irmãos devem ter esta experiência porque nós a temos, né? E vocês já são bem vividos na mensagem, bem vividos na fé. E vocês têm visto, né, estes exemplos, é claro, lógico que vocês têm visto, de pessoas que arrumam desculpas, né, para poder fugir, às vezes até mesmo cumprindo a sua predestinação, que não é para servir e para ter esse privilégio de estar sempre aos pés do Senhor. Mas a pessoa sempre arruma, você vai encontrar a mulher arrumando desculpa que foi o marido, não é, que obrigou-a a vestir aquele vestido imoral, que o marido queria vê-la mais provocante, não é, mais moderna, mais social. E ela disse: então eu resolvi, irmãos, pastor, não ir mais na igreja. Irmão, irmã, você nunca vai ouvir isto de uma predestinada de Deus, porque ela jamais vai fazer isso, porque ela sempre ficará com a palavra e ela até mesmo morrerá por causa da palavra, e jamais ela se apartará da palavra. Vamos ver isso aqui. O Senhor conhece os que são seus. E se o Senhor conhece os que são seus, Ele jamais desampara os que são seus. Os que são seus jamais permanecerão no desânimo sem fim. É claro que nós teremos, através da nossa jornada, da nossa caminhada, dificuldades, tristeza, momentos até que parece que nós vamos tombar. Mas acontece que sempre nós teremos uma mão ajudadora, uma mão protetora a nos levantar, pois Ele não nos predestinou para cair. Ele nos escolheu para a vida eterna. E como o Senhor Jesus Cristo disse
eu vim de Deus e volto para Deus, sempre o Filho de Deus dirá a mesma coisa. E sempre cada um de nós teremos esta convicção cada dia mais veemente e mais poderosa dentro de nós. Eu vim de Deus e sei que o meu destino é Deus outra vez. Quem entende? Aleluia. Vamos dizer amém? Glória a Deus. Agora veja, o Senhor conhece os que são seus. O fundamento de Deus vai ficar sempre firme. O selo é este. Isso está selado. Isso está garantido. Que o Senhor conhece os que são seus. Agora, voltemos aqui. O que o William Branham diz? Sempre é num indivíduo. Veja que importante. Sempre é num indivíduo e nunca num grupo. Deus nunca se identifica com um grupo. Deus sempre trata com o indivíduo. E como eu estava dizendo, às vezes nós temos desculpas as mais diversas, né? Nós temos desculpas várias de pessoas que usam estas desculpas, escusas, né? Para poderem justificar, vejam bem, o seu afastamento, a sua renúncia, né? A sua covardia, o seu desprezo àquilo que já conheceu, que foi a palavra de Deus. Mas nenhum filho de Deus usará de desculpas, porque cada filho de Deus terá, pelo contrário, mais motivos. Quanto mais luta acontecer, mais motivo tem o filho de Deus para se agarrar mais à palavra. Porque ele tem uma vocação pela palavra. Ele tem uma vocação por Deus, pelo que é sagrado, pelo que é eterno, pelo que é verdadeiro. Amém. Você vê se não é isto. Aqui numa página atrás, nessa mensagem, o William Branham diz exatamente isto que eu estou trazendo em pauta, a pauta aqui, em apreço. Veja bem, ele diz, escute bem, porque não quero que eles passem por algo. Ele diz, nenhuma igreja, nem sinal, nem companheirismo. Quer dizer, uma pessoa... Você não pode usar uma igreja como pretexto para você deixar de ouvir a palavra. Nem companheirismo. Quer dizer, você não pode argumentar que você era muito amigo de fulano ou de Beltrano, que você queria muito bem fulana e Beltrana, e que vocês são muito ligados, e que vocês são muito amigos, e que vocês têm muitos anos de amizade. E agora você não poderá deixar aquela pessoa porque fica ruim, fica difícil e tal, a gente sente como se fosse um parente, ou mais do que um parente e tal. Parece que eu não sei viver sem o companheirismo dessa pessoa, sem ela deixar de ir lá em casa almoçar, ou tomar chá, ou tomar café, ou chimarrear, ou churrasquear, entende, meu irmão? Então, nem companheirismo. A igreja está entendendo? Amém? Veja, nada, nem igreja, nem sinal, que são milagres, isso e aquilo, visões que fulano teve, nem sinal, nem companheirismo, veja, nem governo, nem testemunho, mas ela é uma pessoa boa. Ela é isso e aquilo. Nós não estamos discutindo, quando se trata do espiritual, do eterno, do sagrado, nós não estamos discutindo bondade de ninguém. Não nos interessa se ela é uma pessoa muito boa. Na Bahia tem um ditado que diz assim, fulano é muito bom, mas não presta, né? Talvez esteja assim, né? Não nos importa se é muito bom. Nós não estamos discutindo bondade, moral de ninguém. Nós estamos nos atendo apenas naquilo que é eterno e que para nós está acima de igreja, está acima de companheirismo, está acima de governo, está acima de testemunho, está acima de tudo.
Amém? Aleluia! Mas que coisa! Às vezes nós temos em mão a mensagem, tanta coisa, né? Vocês desculpem, deixa eu beber meu chazinho, né? Amém? Veja bem, nem testemunho, nem credo, nem denominação, nada é aceito fora disto. Agora eu te pergunto, existiria no mundo, existiria nas tribunas, nos púlpitos do mundo todo, a não ser dentro da mensagem, uma palavra como esta, tão esclarecedora, que deixa as coisas tão transparentes para nós, como nós estamos vendo aqui, nesse pequeno pedaço de tempo? Para mim isso aqui já valeu, né? Muitos e muitos dias. Você ter este conhecimento, este entendimento, de que você tem que estar com a palavra. Nós não temos mais aquela bobagem denominacional, porque você pode ver, meu irmão, minha irmã, que a maioria das pessoas, inclusive nós temos no nosso meio também, porque nós vamos excluir os nossos também? Não. Afinal de contas, somos compostos de humanos também, e ali está o humano presente, né? Com seu companheirismo, com sua amizade, com isso, com aquilo, pensando que nós vamos ao céu baseado em amizade, em companheirismo ou em igreja nenhuma. Nós iremos ao céu baseados e fundamentados na palavra eterna de Deus. É através dela que nós alcançaremos lá. Amém? Então eu quero que você guarde bem isso aí. Nenhuma igreja, nem sinal, nem companheirismo. Veja aqui, está bem destacado, nem companheirismo. Porque você já notou como muita gente estraga a vida e estraga até mesmo o seu destino eterno por causa de amizades? Nem companheirismo. São pessoas que não sabem distinguir, são pessoas que não sabem discernir, são pessoas que não sabem separar, são pessoas que não sabem selecionar, são pessoas que não sabem entender qual é o propósito de Deus, o que Deus quer com elas, por que Deus age desta forma. É porque Deus não nos quer presos a nada, a não ser prisioneiros de sua vontade. Por isso Paulo tinha esta revelação e ele podia dizer, tranquilo e convicto, Paulo, prisioneiro de Cristo. É aí onde nós temos que chegar, a estarmos nesta condição de prisioneiros de Cristo. Nenhuma igreja, repito, nenhum sinal, nem companheirismo, nem governo, nem testemunho, nem credo. Mas fulano tem, né? Ele tem uma visão, ele tem umas visões boas, ele tem um testemunho bom. Pois é, às vezes ele tem um testemunho, mas não tem revelação. Porque tem muita gente boa, aquela turma que enfrentou Jesus, meu irmão, minha irmã, era gente de testemunho. Porque você pode ver que a Bíblia diz que eles eram reprovados quanto à fé. A Bíblia diz que eles eram homens bons, mas diz assim, réprobos quanto à fé. É quanto ao espiritual é que eles eram reprovados. Por isso, você vê, aqui eu vou mostrar o exemplo bíblico, eles eram os maiorais, os eclesiásticos do dia, mas eles eram réprobos, usando o texto bíblico, na linguagem bíblica, não é? Está escrito assim, réprobos quanto à fé, quer dizer, reprovados, né? Eles não eram aprovados por Deus, apesar de serem boas pessoas, apesar de serem até mesmo os chefes das sinagogas, porque ninguém chegaria ali a ser chefe de uma sinagoga judaica sem ser gente boa. Eles eram bons, mas não prestavam, né? Porque eles não se prestavam para atender, aceitar aquele Messias de Deus. Estamos entendendo? E eles eram bons, eles tinham testemunho,
uma moral ilibada, né? Um caráter ilibado, muito digno, gente escolhida a dedo, né? Mas o que aconteceu? O mestre teve que atravessar por essa gente boa toda, essa gente de testemunho, e encontrar com uma prostitutinha lá fora, no caminho, lá nas vilas, né? E ele teve que dizer para ela: eu sou o Messias, eu que falo contigo, tá? Ele se revelou para ela. Porque eles eram réprobos quanto à fé. Eram gente boa, mas não tinha semente. E ela era uma prostitutinha, né? Mas a semente da eleição estava lá dentro dela. Você entende? Então nós temos que ter esse dinamismo, nós temos que ver esse dinamismo da mensagem. Essas mensagens valem ouro, isso é uma riqueza muito grande, sabe? Às vezes você tem um livrinho desse e você ainda nunca descobriu que riqueza está aí. Aqui nós estamos cavando ouro aqui, ó. E o ouro está saindo aqui. Você pega um parágrafo desse, uma página dessa, e nós vamos então vendo quanta coisa. Concordam comigo? Nem credo, nem denominação. Notem bem, nada é aceito fora disso. Esta é a única coisa que Deus reconhece. Repete de novo, veja, aqui está de novo, ó. Não há nenhum companheirismo, nem igreja, nem credo, porque há pessoas que ficam presas a isto, né? Eu achei esses dias na epístola de Paulo a Tito, vejam bem, eu achei isso nessa epístola de Paulo a Tito, que ele diz assim: para nós não darmos ouvidos a homens que se desviam da verdade. Não dar ouvidos, diz ele ali, a fábulas judaicas, e nem a homens que se desviam da verdade. Então pode ser o nosso maior amigo. Nós podemos agradecer a Deus, nós podemos até chorar com saudades daqueles dias que ele era um homem abençoado, que era um irmão ungido, que era um irmão, não é, amoroso, que era um irmão leal, que era um irmão que tinha a característica da lealdade, que era um irmão bom, que era uma casa, uma família na qual você podia ir e que havia alegria. Mas se não está nessa condição hoje, a Bíblia diz que é para você não ter nada com essa pessoa que se desvia da verdade. Pode inclusive ser até um pregador, não tem problema. Você entende? Então, você tem que observar se a pessoa está na verdade. Você tem que observar se a pessoa permanece na verdade. Você tem que observar se a pessoa é amante da verdade. E, acima de tudo, se a pessoa está praticando a verdade. E muita gente não tem essa inteligência. Muita gente não tem essa estrutura, essa capacidade, não é? De poder entender essas coisas. E ficam presas, não é? De certos companheirismos que não convém mais. Espero que estejam entendendo. Não há nenhum companheirismo. Estou repetindo textualmente de novo o que o profeta está dizendo. Não há nenhum companheirismo. Então pode ser o que for, pode ter sido a pessoa mais usada do mundo, pode ter sido a mulher que cantou mais lindo no mundo, que jamais viu cantar um hino tão bonito daquele jeito, pode ser um homem que jamais ouviu um pregador daquele tipo, quer dizer, ele foi daquele tipo, mas tem que ver como é que ele é agora. Homens que se desviam da verdade. A Bíblia diz que você não deve ter nada com ele. Com pessoas, a mulher, a moça, seja quem for. Agora ficam presos aqui. Lá eu não tive coragem, sabe? Pois é, o Filho de Deus não é valentão, mas o Filho de Deus tem aquela coragem bíblica, sagrada, de resistir o mal. Porque está escrito que é para resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não há nenhum companheirismo, nem igreja, nem credo, nem denominação, nada.
E o profeta William Branham diz uma coisa importante. Ele diz, tudo mais está morto, viu? Tudo que você pensar no mundo está morto. Se você está encantado ainda com o culto que teve lá na denominação tal, e você ouviu um coral cantar bem bonito, cantaram como anjos, tenham certeza, diz William Branham, que eles estão cantando como anjos, mas estão mentindo como o diabo. Porque tudo está morto, tudo fora da palavra, tudo fora da revelação do dia está morto. Deus não considera nada. Tudo mais está morto. Vamos ficar sabendo disso nesta noite. Que tudo mais está morto. E ele diz mais ainda, que tudo mais está morto e tem que ser cortado. Porque se está morto, o melhor que faz é cortar. Ele diz, tudo mais está morto. A sua denominação fora da palavra, o seu credo fora da palavra, o seu companheirismo fora da palavra, as suas amizades fora da palavra, tudo está morto. Ele diz, Deus não reconhece nada disso. Tudo mais está morto e tem que ser cortado, separado, para que Cristo possa viver em você e ter assim a preeminência, que é o primeiro lugar. Você diz, aqui tem uma rama que diz, esta é minha organização. Diz, isso também tem que ser cortado. Que sua organização nada. Outro por ali diz, minha mãe me chamará um fanático se eu aceitar isso, se eu obedecer dessa forma. Também tem que ser cortado, que se cortar isso, a mulher vai e diz, eu sei que meu esposo quer que eu ponha esse vestido. Quer dizer, essas desculpinhas, essas escusas corriqueiras que nós ouvimos, estamos cansados de ouvir, como crentes e como pastor, né? Porque, afinal de contas, né, eu não posso viver assim. Meu marido me deixou e nunca mais voltou. Então, né, você já viu, eu tenho que casar, né? Afinal de contas, eu sou uma mulher nova. Isso é conversa fiada para quem não é eleito. Porque a eleita suportará tudo, porque ela tem uma semente de Deus dentro dela. Veja, aqui vejam bem, isso tem que ser cortado, diz ele. Diz aqui, eu sei que meu esposo quer que eu ponha esse vestido. Sabe, pastor, eu não gostaria de colocar. Inclusive eu estou aqui diante do Senhor, estou até com vergonha com essa mini saia, mas foi ele que pediu, sabe, pastor? E a Bíblia diz que a gente tem que obedecer o marido. Aí o pastor diz assim, minha irmã, a senhora não está revelada, a senhora não foi revelada, porque a Bíblia diz que respeitar o marido no Senhor. E fora do Senhor você não tem nenhuma satisfação a dar para ele. É certo que a condição de esposa, o tratar como marido, o ser fiel, o cumprir com a sua tarefa em casa, a sua maneira de esposa, isso a fé não impede fazer isso. Porque tem muita fanática que vai lá e separa a cama do marido, né? Mesmo sendo ele um ímpio ou incrédulo, a Bíblia diz que a mulher não tem direito sobre o seu corpo, mas tem no marido. Quer dizer, isso aí não tem nada a ver com revelação, não tem nada a ver com salvação. A vida de conjugal, não é? Nós estamos falando quando chega àquele ponto, né? Porque contra a palavra, meu irmão, minha irmã, não adianta argumento. Esses dias eu viajava com um muito conhecedor da Bíblia, e ele faz questão de dizer, eu conheço a Bíblia, e comigo é na Bíblia. Tá bom, eu então já trato com ele sempre na Bíblia, porque ele gosta muito de Bíblia, né? E ele disse assim, tem uma irmã, e o marido está pintando, e o diabo, né? Pintando e bordando. E eu falei para ela que ela recusou aquela vida suja dele, inclusive, né? Até pensando em deixar, devido até medo de certas coisas, você entende, né? Enfermidade, sei lá. E eu falei para ela que ela não pode. O homem pode deixar a mulher, mas a mulher não pode deixar o marido, ainda mais irmão. E pode sim. Não pode, está na Bíblia? Eu falei, tá.
Então me mostra. Pois eu vou te mostrar agora mesmo na Bíblia. Que ela pode deixar. Ela só não pode casar com outro. Mas que ela pode deixar, pode. E peguei e li lá. Está entendendo? Se a mulher deixar, que fique como está. Que fique como está. Tudo bem. Tudo bem, né? A Bíblia é boa, né? Quem ama a Bíblia aí? Você gosta da Bíblia? Aleluia! Glória a Deus! Elas estão. E elas não estão assentadas mais hoje. Sabe por quê? Porque elas não cortaram isso aqui. Porque elas não tiveram a predestinação que você tem de estar aí firme e seguirá até o fim. Está entendendo? Elas arrumaram essa desculpa. Que foi o marido que fez isso e aquilo. O profeta de Deus diz, isto também tem que ser cortado. Esta escusa, essa desculpa. Tudo isso, vejam bem, tem que ser cortado e acertado. Até que seja, vejam, até que seja somente Cristo e você. Quer dizer, você não coloca mais marido entre você e Cristo, porque você ignora marido. Você não coloca mais mulher entre você e Cristo. Meu irmão, minha irmã, talvez o pastor João seja mesmo um tipo esquisito, mas é porque, chegando à revelação que já se chegou, chegando à prática, à vivência que já se chegou, conhecendo uma mensagem como esta, de qualquer forma, ela nos esclarece tanto, que não fica nenhuma brechinha para desculpa, e nós vamos ter que assumir a realidade. Veja bem, talvez seja isso mesmo um tanto esquisito, mas a verdade é esta, que se nós formos olhar, talvez aqui mesmo, nós podemos ter irmãs, que são pessoas boas, que são pessoas queridas, que são pessoas de testemunho, que são pessoas corretas, note bem, mas talvez não suporte uma provação de perder o marido, ela se perde também. Isso é prova que você ainda não está nessa altura que o William Branham está mostrando aqui. E só quando você chegar nessa altura aqui, é que você estará pronta para ser arrebatada. Porque você ainda coloca, minha irmã, meu irmão, o céu não é brincadeira. Minha irmã, ser arrebatada, um poder tal descer sobre você. Você estará em tamanha sintonia com Deus, em tamanha harmonia com Cristo. Você estará vivendo uma vida tão real, tão correta, está entendendo? Que quando aquele poder descer, aquilo, ele achará o teu corpo, está entendendo? Como um imã, uma atração para Cristo. E esse poder desce sobre você e te muda num instante, e você recebe o tremendo batismo que ele tanto fala. E você será arrebatada. Mas quando você não tiver mais nada entre você e Cristo, será somente você, irmã, e Cristo. Porque pode acontecer de ter irmãs aqui que está há muitos anos, mas deixa o marido dela descambar para qualquer coisa a partir de hoje, e você verá que ela não terá estrutura para aguentar isso. Ela ainda não está naquela altura que ela só é ela e Cristo. Como William Branham está dizendo aqui, ó. Veja aqui. Veja bem, tudo isso tem que ser cortado. Este ciúme, esta ganância carnal, esta revolta, que você é crente e de repente você pega um revólver para atirar numa mulher que está conquistando o seu marido. Isso mostra que você não é crente. Você ainda tem um revólver, ainda tem um marido entre você, está entendendo? Você ainda tem desejo de vingança. Então isso aí não funciona. Você terá que tirar o revólver, tirar o ciúme, você terá que tirar tudo isso e vai ficar só você e Cristo.
Só Cristo e você. Se você apenas desconfia que seu marido está dando umas olhadas para uma mulher, você já fica uma semana sem comer. Então você vê quão fraca você está ainda, quão fracos nós estamos. Porque até que não tenha nada entre você e Cristo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Até que não exista nada. Agora, eu acho também difícil muita gente ser arrebatada. Muito pouca gente vai ser arrebatada por causa desta condição. Agora, se nós começarmos a clamar pelo batismo com o Espírito Santo, se nós começarmos a dominar a nossa natureza ciumenta, malvada, cheia de ódio, de valentia, de sentimento de vingança, de desejo até de crime ainda, e nós tomando a ceia assim, essa natureza de mentira, nós estamos mentindo em vários aspectos, né? Sobre vários aspectos. Se nós conseguirmos somente através da oração, da leitura da Bíblia, enfim, do reerguimento do altar de novo, nós cada um aqui teremos que ter um altar e sempre vivemos genuflexos nesse altar, ali humildes, buscando Deus, e nós cada dia tiraremos uma coisa má de nós através da fé, da confiança que nós temos no Senhor. Nós não estamos dizendo que a pessoa não tenha que ter sentimento, note bem, mas os seus sentimentos, os seus impulsos, né, humanos, aquela reação lógica de quem perdeu o objeto querido, a esposa, o marido, o filho, qualquer coisa, aquela reação que é normal, que é lógica em nós, seres humanos, tudo isso estará sob equilíbrio. Você como filho de Deus, você jamais desequilibra para ir lá e matar um. Porque Deus, o Senhor, conhece os que são seus. E Ele não te conhece como assassina. E Ele não te conhece como assassino. Amém? É por isso que o seu passado, Ele não está olhando, já está debaixo do sangue. Ele nunca lhe viu, se até você já matou alguém, Ele não está te vendo como assassino. Porque o sangue já cobriu tudo isso. E Ele não te verá futuramente como assassino também. Mas que coisa, né? E agora sempre tem um ponto, né, que parece que nos segura aqui agora. Como é que nós vamos fazer? Veja, não esqueça esta frase. Tudo isso tem que ser cortado. Quer dizer, todas estas coisas que ele citou, que ele enumerou, e mais outras que você pode ampliar aí na sua vida, que pode estar até mesmo diante da sua vida, que pode até estar acontecendo com você, que você esteja encarando estas coisas, está vendo estas coisas, que existe uma coisa entre você e Cristo, não está só você e Cristo, está tendo outras coisas, o amor ao dinheiro, à avareza, o amor à cobiça, ao adultério, o amor ao cigarro, à cachaça ainda, o amor ao futebol. Você é aquele crente que está tomando ceia, mas você não resiste a ouvir um joguinho. Está entendendo? Ainda existe alguma coisa entre você e Cristo. Outros é a música não sei o quê, é a música tal, aquilo, mas eu gosto disso. Está entendendo? Mas isso aqui, tal coisa, né? Aquilo ali ainda existe uma coisa entre você e Cristo. Mas o William Branham disse que até que seja você e Cristo, nada mais. Desejo de aparecer, desejo de fazer e acontecer, tudo isso é vaidade, até que seja você e Cristo. E agora? Ainda alguma fornicação, ainda alguma vida suja, manchada pelo espírito de efeminados, tantos e tantos hábitos, né, que se praticam às escondidas debaixo de 7 chaves, mas isso ainda é um problema entre você e Cristo. Até que seja você e Cristo, vamos dizer?
Outra vez. Até que seja você e Cristo. Note bem, se ainda é, porque eu vou dar um exemplo. O jovem rico. Você viu que o William Branham sempre prega, não adianta, ele tinha o Espírito Santo sobre ele, ele não ia desarmonizar contra a palavra, não adianta. Testemunho, eu te pergunto, para que ter mais testemunho do que o jovem rico? Quando o Mestre Jesus, os dois conversando, você conhece o texto bíblico, o Senhor Jesus disse, você conhece o mandamento tal, honrar pai e mãe, isso, aquilo, deu um toquezinho, e ele saltou logo na frente. Ele tinha tanto testemunho que ele chegou logo e falou para Jesus, olha, em outras palavras, não adianta o senhor citar, o senhor pode citar todos eles, porque eu tenho obedecido desde criancinha. Está escrito lá na Bíblia, desde a minha mais tenra idade, eu tenho obedecido tudo isso. Mas o Senhor Jesus viu que ainda tinha alguma coisa entre ele e Cristo. Tendo testemunho, você entendeu aqui agora a profundidade disso? Quando ele diz nenhuma igreja, eu não sei, às vezes eu tenho um desejo tão grande dentro de mim, eu não sei porque a gente tem aquele sentimentalismo que é do cristão, aquele desejo de que cada pessoa entenda bem profundamente isso. Porque você vê que isso aqui é tão sublime, é tão nobre, tão grande isso aqui. Não é igreja, não é sinal, não é companheirismo, não é governo, não é testemunho. Ele tinha testemunho para dizer, encarar o próprio Deus encarnado e dizer, tudo isso que você está citando, todos esses mandamentos, eu os tenho obedecido desde a minha mais tenra idade. Eu nasci dentro da igreja, eu nasci na mensagem, eu conheço tudo aí. Mas Jesus disse, pois é, meu amigo, ainda te falta uma coisa. Falta-te uma coisa. Está te faltando uma coisa. Eu me lembrei nesse instante, se nós não descansarmos no Senhor, eu me lembrei nesse instante daquele grande pregador nesta mensagem, a igreja e sua condição, não é? Que ele chegou lá no céu. Eu me esqueci o nome dele, não é? Chegou lá e disse, eu sou o evangelista fulano de tal, eu sou o grande pregador das multidões, eu devo ter uma média aí muito grande, o meu saldo aí no banco celestial deve estar bem alto, porque eu já levei almas demais, e eu sou ele, viu? Falou lá pro porteiro do céu, e eu quero entrar aí. O anjo olhou para ele e disse, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa, não é assim, não é dando carteiraço assim, deixa eu ver. Olhou lá, olhou, passou um tempo olhando os livros e voltou. Como é o nome? Vocês não lembram? Olhou e voltou e disse, olha rapaz, não tem seu nome aqui não. Ele ficou meio amarelo, mas não tem meu nome? Disse, não tem seu nome aqui. Seu nome não está aqui. Mas o que é isso? Eu sou o grande pregador fulano de tal. O que é isso? Quer dizer, pode estar todo mundo aí, fora daí, mas o meu nome tem que estar necessariamente aí. Eu sou o grande evangelista fulano de tal. Diz, pois é. E não adianta você discutir aqui, sabe? Se você quiser, apela para o juízo do tribunal, o tribunal do julgamento lá, do trono branco. Você apela para lá, entra com recurso lá, porque aqui não tem seu nome não e você não vai entrar. E ele disse que sentiu fazendo aquela viagem e chegou até lá. E ali ele apelou. Apelou para aquilo. E não tinha o seu nome, ele apelou para o tribunal, do trono branco. E ali foi difícil para ele. E ali ele foi ter que ser interrogado
como uma pessoa é interrogada. Às vezes a pessoa pensa que é muita coisa e de repente você vê um homem diante de um juiz com a cabeça baixa e o juiz perguntando isso e isso, né? Acabrunhado. Escuta, você já mentiu? Você falou só a verdade? Ele disse, não falei a verdade não. Acabou o grande pregador. Eu não falei só a verdade. Eu menti algumas vezes. E vem mais interrogatório. Você não pegou alguma coisa que não era seu? Algum dinheiro, alguma coisa? Ele diz, eu peguei algum dinheiro que não era meu. E o certo é que em todas as perguntas ele se achava faltoso. Então você fez todas essas coisas, Mas de repente, uma voz disse, ele disse, quando ele esperou a voz da condenação, a voz de Cristo entrou e disse, sim, meu Pai, ele fez todas essas coisas, mas tem uma coisa, ele sempre na terra permaneceu por mim. Ele sempre pregou o Evangelho, com a fraqueza dele, de uma maneira ou de outra, mas ele sempre sustentou o meu nome, porque está escrito que todo aquele que me honrar diante dos homens, eu também o honrarei diante do meu Pai. Porque assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia. E disse, ponha as dívidas dele todas em minha conta. E ele entrou no céu. Irmã, irmão, por mais que seja a nossa luta, a nossa fraqueza, as nossas dificuldades, porque parece que a palavra vai nos apertando e vai nos deixando assim, sem condição de nada. Aí vem a saída, aí vem o escape. Você pode estar na situação que for, mas nunca se aparte da palavra. Fique com a palavra. Amém? Fique, não arrume desculpa. Não arrume excusa. Encare sempre a palavra. Fique sempre com ela e guarde sempre a palavra, pois a palavra é a nossa salvação. Aleluia. Amém? Veja bem. Voltemos aqui ao nosso assunto. Veja, entre você e Cristo, até que seja, vamos repetir, até que seja somente Cristo e você. Vamos repetir. Só mais uma vez. E eu lhe digo, até que seja somente Cristo e você. Passe a partir de hoje. Eu, você, todos nós, esta igreja, tem certas pregações que eu gostaria que tivesse todo mundo aqui, hoje, agora. Para todo mundo sair com esta disposição. Sair perseguindo esse objetivo. Sair sabendo isto, que tudo mais está morto, que tudo mais é fingimento, que tudo mais é hipocrisia, que tudo mais não vale nada, que tudo mais tem que ser cortado. E é até que seja somente Cristo e você. Se sua mãe não estiver aí no meio, você não dá conta de servir a Deus sem sua mãe, então você está mal para o rapto. Porque é até que seja somente Cristo e você. Mas minha mãezinha querida me carregou 9 meses no ventre, sofreu dores por mim, me deu mamar. Olha, tudo isso é muito lindo e deve ser agradecido, mas de uma forma humana e separado, tá? Quando é para a vida eterna, é até que seja somente Cristo e você. Ele não aceita a mamãe querida no meio. Mas parece que Cristo é arrogante, é orgulhoso, eu não sei. Ele pode ser, ele é soberano. Ele só, até que seja somente Cristo e você.
Mas o pastorzinho tal, que pastor querido, que pastor não sei o quê. Conversa fiada sua, tira pastorzinho do meio, até que seja Cristo em você. Mas nem o pastor e tal, não me interessa, nem o pastor. Ora, minha mãe, veja lá pastor, tira pastor do meio. É até que seja Cristo em você. Ah, mas minha esposa, mas... Olha, rapaz, agora nem mãe, veja lá a esposa. Quem é esposa para ganhar de mãe? É até que seja Cristo em você. Mais isso, mais aquilo, não me... Preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é uma folha caída na estrada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia ele alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é uma folha caída na estrada. Foi assim que distante chorei. Passageiro deste mundo, passageiro, atenta bem para as coisas que eu vou contar. Eu vi um rio que sai do trono. Mensagem do saudoso pastor João Manuel de Jesus Carvalho, até que seja Cristo em você. Não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo, para que outras pessoas também possam ouvir o que você acabou de ouvir, estas grandes verdades que podem salvar vidas. Estamos no canal da Bênção Jairo Leal 2, divulgando este Evangelho de Jesus Cristo através das pregações. Não esqueça, se inscreva no canal e nos ajude.
Deus abençoe a todos. Acho que vai dar para falar, né? Só vocês vão reparar muito assim, então, se falhar, não é, mas eu creio que nós vamos falando devagar e vamos conversando.